Boa tarde, agora 13 horas e 48 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a 5ª audiência pública territorial do Plano Diretor, que acontece nesta quarta-feira na nave de conhecimento Cidade Olímpica, no Engenho de Dentro. No encontro vão ser discutidas propostas para o desenvolvimento da região do Grande Meia. Na 4ª audiência territorial, o tema foi uma região da zona norte da cidade que reúne 5 bairros. Confira agora na reportagem de Sérgio Costa. Por ali passa um trecho do subúrbio carioca. São 5 bairros: Ramos, Manguinhos, Bom Sucesso, Olaria e o Complexo da Maré. Uma população com pouco mais de 280 mil habitantes, de acordo com o censo de 2010. É conhecida como Área de Planejamento 3.1. Alaga tudo, a água chega a invadir as lojas aqui. O comércio é positivo, todos nós somos unidos. Uma região conhecida pelo Piscinão de Ramos, Manguinhos, é a sede da Fiocruz. Tem o polo comercial em Bom Sucesso. É o local onde fica um dos mais tradicionais blocos de carnaval. E uma das maiores comunidades da cidade, o Complexo da Maré. Mas também uma área com crescimento desordenado, comércio irregular, população em situação de rua, além da falta de estrutura nas comunidades e o sumiço de algumas linhas de ônibus. Transporte precário. Aqui não tem ônibus para a Central do Brasil. Preocupada com o desenvolvimento da região, a Câmara aprovou projetos importantes, como a criação de polo gastronômico e o calçadão cultural em Olaria. Tem também o tombamento do bar Portuguesa, em Ramos. Pedia que melhorasse política pública, né, para as questões sociais. Os moradores esperam que, com o próximo plano diretor, a região possa se transformar em um exemplo de economia, cultura e desenvolvimento para toda a cidade. O aniversário do bairro da Barra da Tijuca agora faz parte oficialmente do calendário da cidade. Isso é o que prevê uma das 4 leis sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes e publicada hoje no Diário Oficial. Confira agora outras 3 leis que também entraram em vigor. Lei que inclui o Dia Municipal da Aceitação, Respeito e Tolerância Religiosa no calendário oficial da cidade. Lei que prevê a divulgação da identificação do mutismo seletivo por meio de material impresso e digital. E também a lei que inclui o Dia do Ogã no calendário oficial da cidade. Começa dentro de instantes, no plenário do Palácio Pedro Ernesto, mais uma sessão extraordinária. Ontem, os vereadores aprovaram em primeira discussão a criação do Parque Municipal de Inhoaíba, na zona oeste da cidade. Veja como foi a sessão. A sessão teve início com a discussão do projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, Dr. Gilberto e Carlos Bolsonaro, que prevê a obrigatoriedade da exibição de vídeos educativos antidrogas na abertura de todos os shows artísticos e eventos culturais com aglomeração de público no município, como peças de teatro e dança. A votação do projeto de lei em segunda discussão foi adiada. O parlamento também começou a debater na sessão plenária desta terça-feira o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que prevê a criação do Parque Municipal de Inhoaíba. O projeto já foi discutido em reuniões realizadas com o secretário municipal de Infraestrutura. A proposta institui a operação urbana consorciada Parque Municipal de Inhoaíba, uma área de aproximadamente 1.700.000 metros quadrados na zona oeste da cidade. De acordo com o plano de ocupação apresentado pelo Poder Executivo, o novo parque contará com uma nave do conhecimento, quadra poliesportiva, escola e espaço de desenvolvimento infantil, monumento em homenagem às vítimas da Covid-19, entre outros equipamentos. O projeto foi debatido pelos vereadores em primeira discussão. A Zona Norte já tem seu Parque de Madureira e mais do que justo que a Zona Oeste tenha seu parque, que seja em Inhoaíba,
que é uma área de planejamento 5.2, que somado Campo Grande, Inhuaíba, Vasconcelos e Santíssimo, é a maior área em população da cidade do Rio de Janeiro. Não se trata de ser contra, mas nós não podemos usar que o direito legítimo daquelas pessoas seja utilizado para gerar lucros exorbitantes, seja quem quer que seja. O importante é entendermos, primeiro, que o grande objetivo desse projeto é viabilizar mais entretenimento, mais área de lazer para a população da Zona Oeste. Algumas emendas já foram combinadas e acordadas na reunião de mais cedo. E muitos desses questionamentos serão resolvidos com a aprovação dessas emendas que virão para aprimorar esse projeto. O projeto foi aprovado em primeira discussão. O Conselho de Ética da Câmara do Rio volta a se reunir na próxima terça-feira para ouvir novas testemunhas do processo contra o vereador Gabriel Monteiro por quebra de decoro parlamentar. 2 dias depois, o depoimento será do próprio Gabriel Monteiro. Ontem, o Conselho ouviu 2 testemunhas de defesa. O colegiado ouviu o ex-assessor e ex-policial militar Miquéias Arsênio. Em seguida, foi a vez de ouvir o depoimento do empresário Rafael Múrmura. O conselho é composto pelo presidente Alexandre Esquierdo, a vice-presidente Rosa Fernandes, o relator Chico Alencar e os membros Tereza Berger, Zico, Luiz Ramos Filho e Wellington Dias. Na coletiva de imprensa, o vereador Alexandre Esquierdo disse que os relatos das testemunhas não acrescentaram tanto ao processo e que houve tentativa de desqualificar os depoimentos de acusação ao parlamentar Gabriel Monteiro. O Miquéias, a relação dele era uma relação como assessor parlamentar, né, que acompanhava a ordem do dia, acompanhava o vereador também no plenário, e era o que cuidava da questão da monetização, do alcance dos vídeos, enfim, era especificamente o trabalho do Miquéias. O Rafael, quando diz que participou da questão da menina, que é a menina do salão, foi ele quem articulou, quem viabilizou aquele salão para fazer a filmagem. Meramente, a participação dele foi essa. O prazo para apresentar o relatório final é dia 20 de junho, mas o relator Chico Alencar pediu mais 15 dias para a conclusão dos trabalhos do Conselho. Apesar de já ter elementos o suficiente para a elaboração do documento, será preciso ouvir todas as testemunhas apresentadas pela defesa do vereador Gabriel Monteiro. A gente está compulsando tudo com muita serenidade, com muita profundidade. E certamente o relatório já tem muitos elementos para começar a ser feito, mas a gente tem a obrigação de ouvir as últimas testemunhas antes de começar a elaborar a sua redação final, que será submetida a todo o Conselho e cumprindo as etapas posteriores. A gente fala agora sobre o primeiro caso de varíola dos macacos na cidade do Rio de Janeiro, confirmado pela Prefeitura. A transmissão da doença se dá principalmente pelo contato próximo com uma pessoa infectada. O secretário municipal de saúde, Rodrigo Prado, falou sobre o primeiro paciente contaminado. Ele é um residente de Londres, que chegou ao Brasil no dia 11 e já no dia 12 passou por uma consulta. Nessa consulta, foi verificado que ele está com sintomas leves e ele está em isolamento domiciliar desde então. Ele e seus 5 contactantes estão sendo monitorados pelas equipes de vigilância e saúde. E nesta quarta-feira, 15 de junho, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. E a Câmara do Rio celebra a data com uma iluminação especial na fachada do Palácio Pedro Ernesto. A repórter Mariana Rosadas tem os detalhes. A partir das 6 da noite de hoje, o Palácio Pedro Ernesto vai ser iluminado na cor violeta em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. Desde 2010, o mês inteiro é voltado à dignidade e respeito à terceira idade pelo calendário oficial do município do Rio de Janeiro. Dados do Disque 100, repassados pela Prefeitura do Rio, mostram que no Brasil, de janeiro a maio de 2022, foram feitos 28.224
4 chamados referentes a maus tratos à pessoa idosa. Na cidade, as denúncias de violações de direitos humanos totalizaram 1.746 registros. A Câmara Municipal de Vereadores tem a Comissão Permanente do Idoso, que disponibiliza um telefone gratuito para recebimento de denúncias. 0800 28 22 299. Quero aqui me solidarizar com todos os idosos e dizer que a nossa luta contra a violência ao idoso é no dia a dia. O fronte de batalha está realmente dentro da Comissão do Idoso, a qual eu presido. Diariamente recebemos reclamações por telefones também e encaminhamos reclamações para o Ministério Público e para a Delegacia do Idoso. Eu recebo aqui o vereador João Mendes Jesus, presidente da Comissão do Idoso, que conversa agora com a gente. Vereador, muito obrigada pela sua participação no CRN, primeira edição. E eu pergunto ao senhor a importância dessa data, vereador. A data é 15 de junho, né? Uma data que as Nações Unidas faz um movimento mundial de conscientização contra a violência aos idosos. Muito importante essa data para que nós possamos, então, levar esse a sério, porque a violência contra o idoso é algo que acontece no mundo todo, não é só no Rio de Janeiro. Mas é preciso que haja um combate e que as pessoas que cometem realmente violência, maltratos, abandonos, enfim, todo tipo de desrespeito ao idoso, sejam punidas de forma severa. Entendo assim, Luciano. Vereador, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem essa comissão tão importante que trata desse tema. Qual o trabalho que a comissão tem feito com relação a esse tema? Então, a Comissão do Idoso, a qual eu presido hoje, nós temos um trabalho constante, diariamente, de atendimento às pessoas idosas, né? Recebemos essas reclamações e as encaminhamos em parceria com o Ministério Público e com a Delegacia do Idoso e a assistência social do município, que tem dado um apoio também para acolhimento e atendimento aos idosos. Porém, é necessário que haja um esforço maior da nossa parte, eu tenho me dedicado a isso também, para que nós possamos fazer um combate direto para que não haja, de fato, a violência, e sim desenvolver uma campanha de respeito ao idoso. O idoso necessita de respeito. Por mais idoso que seja, a pessoa está já com seus 80, 90 anos, ela quer ser respeitada. Por exemplo, meu pai estava com 97, eu tomava bênção ao meu pai. Quando eu estava com ele, ele ficava feliz, porque dizia: Deus te abençoe, meu filho. Sinal de respeito. Como é que estão as minhas coisas? Quer dizer, ter esse carinho é não abandonar o seu pai, a sua mãe, que ele criou, o seu ente querido, merece uma atenção maior por parte da família, quando, na verdade, as agressões, muitas delas vêm da própria família. Familiares que mantêm idosos em cárcere privado, por conta dos seus cartões de benefício e outras razões, abandonam, não se preocupa em dar um carinho, cuidado, em atender e zelar pelo idoso. Então vamos nos conscientizar disso e respeitar esse ser humano que é tão importante, foi tão importante para as nossas vidas e que na velhice às vezes é abandonado. Nós temos lutado contra isso, o Estatuto do Idoso preconiza isso, temos distribuído para a população para que a pessoa conheça os direitos e recebemos também o idoso aqui na nossa comissão. Nós temos um telefone que quero deixar para contato, é o 0800, me pensa aqui, acho que eu perdi agora aqui. Pode pegar aí aproveitar que é a cartilha, né? É a cartilha. Pode até mostrar, vereador, cartilha. O Estatuto do Idoso, que é uma cartilha que tem todos os direitos do idoso, né? E aqui nós temos um telefone, um 0800 da Comissão do Idoso, que é 0800 282 2899. Você pode ligar para tirar dúvidas ou mesmo buscar esclarecimentos ou mesmo denunciar violência contra a pessoa idosa. Vereador João Mendes Jesus, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no CRN, primeira edição. E fica o recado aí para as próximas gerações. Obrigado, eu que agradeço. Durante uma solenidade na Câmara do Rio, o empresário Clébio Pereira recebeu a medalha Pedro Ernesto. A repórter Simone Braga acompanhou a homenagem.
A solenidade de entrega de conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao empresário Clébio Lopes Pereira foi uma iniciativa do vereador Ulisses Marins. Clébio Lopes Pereira, nascido na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é um empreendedor. Um empresário que atua na área da saúde, realizando prestação de serviços e de apoio nessa área. Ele administra diversas empresas, gerando emprego direto para 300 pessoas e mais de 4.000 empregos indiretos. O empresário sempre participou de diversos eventos e projetos sociais. Clébio Lopes Jacaré é um empresário, um amigo que eu conheci e é um camarada que assim, se importa muito com as pessoas. Então é uma bela homenagem, acho que essa casa está fazendo essa homenagem hoje a ele através do meu mandato, por ser digno dessa honra. Eu me sinto muito honrado pela essa homenagem, fico muito grato pelo nosso vereador Ulisses Marins por ter me dedicado e aos demais colegas da Câmara aí que votaram me elegendo. Fico muito feliz e para mim é uma honra, né? Uma das homenagens, uma das mais importantes da Câmara do município do Rio de Janeiro, para mim é uma honra. E eu me despeço de vocês. A primeira edição do Câmara Rio Notícias fica por aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias, hoje às 18 horas. Obrigada pela companhia e até a próxima.